Olá, boa tarde, meio-dia em ponto, ótima sexta para você. O NT Sul começa agora ao vivo, de Cachoeira do Sul para cerca de 200 cidades em canal aberto e também pela internet em facebook.com/TV Cachoeira. Você assiste e participa ao vivo com a gente, facebook.com/TV Cachoeira. Seja muito bem-vindo. Em virtude das chuvas, foi cancelado o show de talentos que seria promovido pela 24ª Coordenadoria Regional de Educação em Cachoeira do Sul. O evento aconteceria hoje à tarde em frente à sede da instituição. Com isso, o trânsito segue liberado na rua Davi Barcelos, em Cachoeira do Sul. Bom, estamos na Semana Mundial do Brincar e numa escola da região leste da capital, a gurizada foi para o pátio, no recreio, praticar várias brincadeiras sem celular. A iniciativa é de uma organização da sociedade civil de interesse público chamada Aliança pela Infância. Um resgate da essência da vida nos primeiros anos que fez bem até para quem já passou um pouco desta fase. Em vez de sala de aula, o pátio. Nesta caixa estão brinquedos feitos pelos alunos, mas conhecidos de várias gerações. Hoje foi dia de brincar com os pés de lata, de chicotinho e de jogar bola. A Semana do Brincar faz parte do calendário da escola, porque brincar é importante. Desenvolve o que é melhor nas pessoas, né? E brincar é importante porque viver é importante. Para a sobrevivência do ser humano, o brincar é muito importante. Não teria um objetivo para o brincar, porque o brincar é a vida das crianças e é nele que as crianças vão conhecer o mundo. Né? Coisas que as crianças poderiam aprender sentados num quadro, ouvindo no quadro, ou então com as novas mídias. A escola tem muitos recursos, mas eles aprendem brincando, né? Então, a trilhar corda, a esperar a sua vez, a contar até 100, a contar e movimentar o corpo, porque isso não é fácil, né? E o resultado da aposta no brincar conquistou até os mais velhos. Quem antes não desgrudava das telas, agora movimenta o corpo todo na brincadeira. Das bolas e as brincadeiras, teve uma integração muito grande das turmas. E daí ficou todo mundo jogando e se divertindo. E mudou muito, porque o celular, hoje em dia, ele é uma má influência, eu acho. E com a influência das bolas e das brincadeiras, foi muito melhor. Possibilitou um recreio diferente, que a gente pode interagir mais, possibilitou novas amizades, novas brincadeiras. E o celular? E o celular acabou ficando de canto. Às vezes acaba nem trazendo pro recreio e fica na sala. Foi assinado nesta quinta-feira o contrato com a empresa Construmax de Venâncio Aires, que será responsável pela retomada das obras do Estádio Municipal Joaquim Vidal, em Cachoeira do Sul. No contrato, a recuperação de muros e alambrados do estádio. As obras, orçadas em aproximadamente R$325 mil, deverão iniciar nesta segunda-feira. Os recursos para custeio são originários do Ministério do Esporte, através de emenda parlamentar do deputado federal Henrique Fontana. Em agosto de 2016, a Justiça interditou a Casa Perpétuo Socorro de Cachoeira do Sul. Na época, o local mantinha diversas pessoas com menos de 60 anos e isso é proibido por lei. De lá para cá, dos 86 residentes, ficaram 17, mas o trabalho continua para reduzir ainda mais este problema, que agora é da Prefeitura da cidade. Anne Frei é interventora aqui da Casa Perpétuo Socorro desde março deste ano. Como tem sido o trabalho nestes 2 primeiros meses e também a mudança, afinal de contas vocês estão em processo seletivo. Boa tarde. Boa tarde. Como interventora, iniciei em março. Na época nós iniciamos com 48 residentes. Hoje nós temos no número de 17, na iminência de ficarmos com 11 residentes, saindo 5 esta semana. A nossa casa está para ser mudada, daqui a 2 semanas já não estaremos mais aqui. Uma casa muito confortável e também o que posso dizer que não dificulta muito o nosso trabalho é uma grande rede de apoio que nós temos. A rede de apoio onde engloba a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Serviço Social, que é a nossa, e também o CAPS e o nosso Judiciário.
através do juiz Afonso, da promotora Maristela Schneider, que nos dão assim uma segurança total. Este problema, a gente está no mês ainda de luta antimanicomial. Dia 8 de maio foi comemorada a data, né? Marcada a data. Realmente Cachoeira do Sul enfrenta esse problema e como que está conseguir diminuir o número de pessoas aqui na casa. Essa nossa lei é de 2002, as casas geriátricas, não é? A casa de idosos não pode ter pessoas com menos de 60 anos. E isso aí eu sei que é uma luta bem grande, a promotoria está atrás disso aí, não é? Na iminência até de fazer uma grande fiscalização em Cachoeira, nas nossas 22 casas geriátricas que nós temos em Cachoeira. E essa possibilidade de encontrar pessoas, não é? Que tenha menos de 60 anos e esteja ilegalmente nessas casas. O processo seletivo, Anne, já está aberto e quantas pessoas vocês pretendem contratar? O processo agora passa no crivo da Câmara de Vereadores e daqui a duas semanas acredito que já vai estar com inscrições abertas, onde nós teremos o quadro técnico e vagas para 10 cuidadores. Destes cuidadores ainda entram técnicos em enfermagem e enfermeiros. Isso, e também psicólogo. E nesse quadro, a gente não quer dizer assim que vai ser ocupados os 10 cargos já de início, os demais ficarão em banco de reserva também. E tem também os 2 residenciais que nós poderemos também ocupar, né, parte desses cargos. Você falou que estão trabalhando para ficar com um número de 11 pessoas. Porém, depois desta mudança, depois deste novo endereço, outras pessoas poderão ingressar na casa? Não, este processo é desta casa e deste processo, né, de desiste. E as pessoas, assim, a gente está contatando os municípios, o judiciário está nos ajudando, mandando para cada município o pedido formal, assim, e depois, conforme o juizado já disse, vai multar criminalmente o município que não buscar os seus residentes. Até porque o município tem que ver com seus municípios. Muito obrigada, então, pelas informações e aguardamos a mudança de vocês para podermos divulgar. Vai ser uma grande vitória para nós e acredito, assim, principalmente para os nossos residentes, né, que ficarem conosco e que até as famílias buscarem, a gente vai fazer um grande trabalho e com essa rede toda de apoio que nós temos. E o movimento da luta antimanicomial, que a Gabriela citou, tem como característica a luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Desde 1987, o Brasil trabalha nesse combate. Cachoeira do Sul enfrenta o problema grave na Casa Perpétuo Socorro, que, segundo o coordenador, está bem próximo do fim. O Maurício Pessoa é o atual psicólogo e coordenador aqui da casa. Maurício, o dia a dia com essas 17 pessoas aqui na casa, como tem sido? O dia a dia basicamente é fazer com que eles tenham uma rotina voltada para a construção diária da autonomia deles, né? Então a gente trabalha no sentido deles melhorarem seus hábitos de higiene, né? A sua autonomia em relação a circular aqui na região, tudo isso em função de que em breve a gente tem a ideia que eles voltem para os seus municípios de origem ou então para suas famílias, então a gente já começa esse trabalho de produção de liberdade mesmo, de cuidado em liberdade, que essa é a proposta da reforma psiquiátrica, né? E a mudança aqui da casa, imposta desde 3 de agosto do ano passado, é para a extinção. Sim, é para a extinção desse local, mas isso a gente tem que fazer de uma forma responsável e cuidadosa para que a gente não coloque novamente essas pessoas em situação irregular novamente, né? Então a ideia é que a gente consiga encaminhar para o seu devido lugar. Realmente as pessoas que ainda estão aqui são as que realmente ficaram, assim, a gente tentou desde o início, das 86 ficaram 17, então foi feito um trabalho bem importante, bem bacana assim, com essas pessoas que saíram, que foi de voltar para os seus municípios de origem, voltar para as suas famílias, ou então ser encaminhada para os serviços adequados, que é os serviços residenciais terapêuticos, né, que são serviços públicos e que podem receber essas pessoas, né. Um dos maiores motivos que fizeram que esse local fosse interditado foi, de fato, o número exagerado ou o número de pessoas que com menos de 60 anos que estavam, né? Então, que é proibido por lei, né? E vocês encontraram qual o problema mais grave nessa devolução, podemos chamar assim, dessas pessoas para algum familiar? Na verdade não se trata tanto de devolução, a gente tenta fazer com que essas pessoas, resgatar esses vínculos familiares, né? Como
muitas das pessoas que estavam aqui já moravam aqui há 5, 10 anos, essa relação familiar já não existia, já estava fragilizada, né? Então a maior dificuldade é isso, a gente tentar, tanto que muitos dos familiares nem vinham visitar com frequência as pessoas que estavam aqui, não. Então a gente teve dificuldade para até de fazer nova documentação que eles não tinham, então tudo isso demora muito, né? E de contatar familiares, que às vezes a gente não tem telefone atualizado, enfim, tudo isso, né? Então é um processo bem demorado mesmo, né? Mas é importante dizer que sai muito, que é muito gasto, mas é um investimento no cuidado de saúde mental, né? Assim como tem um investimento no cuidado da atenção básica, no cuidado do corpo, a saúde mental também é importante, né? E as pessoas que aqui estão devem levar ainda quanto tempo para retornar às suas famílias ou serem transferidas para outra casa? A gente não consegue prever de uma forma tão exata assim, né? Porque isso também é subjetivo, né? Então isso varia de acordo com o processo que a gente tem feito, né? De contato com as famílias. A gente não quer atropelar e esse é um dos maiores motivos da gente fazer uma nova contratação de profissionais e estender esse prazo por mais, no máximo, 6 meses, para que a gente consiga fazer isso de uma forma bem adequada, né? Vocês estão com o processo seletivo em aberto para poder fazer esse atendimento em outro local? Sim, sim. A ideia é que a gente possa sair daqui da Perpétua e ir para uma casa com os moldes mais de uma casa, que fique com a ideia mais de moradia mesmo, né, e não de abrigo, e aí fazer isso tem a ideia também de reduzir custos, né, essa é a proposta também, muito, muito importante, né. Você acredita numa redução de quanto % dos custos? A gente não conseguiu mensurar ainda, mas o aluguel vai diminuir quase pela metade, também os custos com água, luz, né, toda essa casa aqui, ela é muito grande para o número atual de pessoas, né. Mas eu acho que o maior ganho vai ser o ganho subjetivo que essas pessoas vão ter nesse novo local, né? Que vão ter um pouco mais de liberdade do que tem aqui. A gente vai conseguir trabalhar melhor para circular nos ambientes, vai estar mais perto dos CAPs também, que é onde acontece o cuidado, né? Então, eu acredito que vai ter uma melhora significativa no cuidado deles. Melhora que ainda não tem um tempo determinado. Não, a ideia é que isso ocorra no máximo em 6 meses, né? Mas a gente quer que aconteça antes, porque realmente essas pessoas também querem retornar para os seus municípios de origem, né? Isso a gente tem que levar em conta, né? Não é só um desejo da gestão ou dos técnicos, né? Algumas pessoas querem voltar. Mas as pessoas que a gente não conseguir fazer com que voltem para seus municípios de origem ou para a família, a gente vai encaminhar ou para o SRT ou vai ter outras intervenções vão ser feitas em contato com os técnicos dos municípios de origem, né? Mas a ideia é que não seja feito atropelo, assim, que a gente consiga fazer isso de uma forma bem adequada e dentro da legalidade mesmo, né? 12h13, pelo horário de Brasília, o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul divulgou hoje de manhã a lista de classificados para a próxima etapa do processo seletivo, que preencherá vagas na unidade de pronto atendimento na zona norte da cidade e no próprio hospital. A lista completa está disponível em nosso site, novotempo.com/NTSul. Anotou aí? novotempo.com/NTSul. E ainda nessa área de saúde, o Ministério da Saúde prorrogou até o dia 9 de junho a campanha de imunização contra a gripe A. Inicialmente programada para encerrar hoje, a campanha se estende pelo não alcance das metas mínimas de imunização dos grupos prioritários. Em Cachoeira do Sul, a meta de 90% ficou longe de ser atingida. Até hoje de manhã, 71,72% da população-alvo havia se vacinado. A maior preocupação no município está no grupo de crianças, em que os percentuais estão em apenas 52,40% da meta de 90%. Em Cachoeira do Sul, a vacina é aplicada em todas as unidades do município localizadas na área urbana. Bom, agora 12h14 pelo horário de Brasília, nós vamos para um intervalo rapidinho e a seguir você vai ver Cachoeira do Sul está sem Delegacia Regional do Trabalho. O auditor fiscal fez um alerta gravíssimo. O auditor conta que por diversas vezes impediu e recusou homologações na delegacia. Digo assim, é extremamente necessário que exista um trabalho fiscal aqui e as homologações sejam feitas dentro da lei. Tem muita gente tentando a burla aqui. É um diagnóstico que eu faço. É triste, é uma coisa desagradável, mas tem que ser dita.
Alguns estudos apontam que o trânsito das grandes cidades brasileiras pode entrar em colapso nos próximos anos. E os porto-alegrenses estão entre as possíveis vítimas de um modelo baseado no transporte individual com automóveis. Os desafios são grandes para melhorar o fluxo e humanizar a convivência pelas ruas e avenidas da capital. É uma verdadeira maratona chegar a Porto Alegre pela BR-290 entre as 7 e as 9 horas da manhã. O fluxo de quem vem do litoral pela Freeway, da Serra ou do Vale dos Sinos pelas BR-116 e 448 e os veículos que vêm da zona sul do estado pela Ponte do Guaíba engarrafa diariamente na Avenida da Legalidade. Mas é meio complicado esse horário, é bem apertado mesmo. Pois dentro da cidade, vários pontos estão ficando conhecidos como gargalos, seja pelo fluxo do horário, por um problema na via ou por um acidente. Também, em 10 anos, a população da capital teve um crescimento mínimo, mas o número de veículos trafegando aumentou 40%. São quase 830 mil registrados na capital. Sexta-feira, se tu tiver mesmo que se deslocar dentro de Porto Alegre, tu pode esquecer. Sai mais cedo? Tem que sair mais cedo, nunca deixar para a última hora. Muito mais violento. Uma batida atrás da outra. Para quem anda na rua, que nem eu, durante o dia, muito mais. A imprudência dos motoristas está na raiz da maior parte dos problemas. Vai das infrações que beiram a falta de educação no trânsito, como parar em cima da faixa de segurança, ao total despropósito de um motorista trafegar livremente no corredor exclusivo dos ônibus. Aliás, onde existe o corredor, o transporte coletivo anda até mais rápido na hora de pico. Mas quando os ônibus trafegam entre os outros carros na via, fica igual para todo mundo. E ainda tem outras reclamações dos usuários. Na internet, olha um horário, quando vai, cuida daquele horário, não vem atrás. Eu acho que o maior problema é esse. Paradas estão precisando ser melhoradas também. Tem poucas coberturas, a gente se molha muito nos dias de chuva. As sinaleiras já são ponto de venda de mercadoria e de apresentação de artistas de rua no tempo de espera dos motoristas. Em algumas vias, como a terceira perimetral, eles reclamam e muito do número de semáforos. Tem até quem desista do carro. Eu acho que o pedestre está um pouco melhor do que para o motorista, né? Tá tudo trancado, tudo preso. Na perimetral, por exemplo, a gente tem uma sinaleira aí a cada 100 metros quase. A gente anda aí, anda, e aí não consegue, né? Vai mais rápido a pé. Vai mais rápido a pé. Tem também quem opte pela magrela como transporte alternativo. Mas os 45 quilômetros de ciclovia da cidade acabam. E aí volta a competição no trânsito. Deixa o carro em casa e vem de bicicleta. E o trânsito está respeitando o senhor por isso? Muito pouco. Não me sinto confiante em andar pela rua, então trechos que não tem ciclovia eu vou pela calçada. Sugestões? Depende do ponto de vista de quem fala. Mais manutenção nas estradas. Mais manutenção. As estradas estragadas, elas provocam muitos acidentes para nós. A gente vê cada vez mais número de carros na rua e se torna inviável o investimento em infraestrutura urbana para sustentar tanto esse sistema de consumo desenfreado e essa demanda de carros nas ruas. Então eu acredito que a solução seja investimento no transporte público verdadeiro e não mais uma maneira de consumo como tem sido com as taxas abusivas do transporte público, inclusive. Uma caminhonete S10 invadiu um restaurante localizado na esquina das ruas Siqueira Campos e Bento Martins, no centro de Porto Alegre, após colidir contra um carro no começo da tarde desta quinta-feira. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo entra no estabelecimento atingindo mesas com clientes. Ninguém se feriu com gravidade. Testemunhas relataram à empresa pública de transporte e circulação, a EPTC, que a caminhonete estava na rua Bento Martins e teria cruzado o sinal vermelho. A ação resultou na colisão com um C4 vermelho que trafegava pela Siqueira Campos. E aqui em Cachoeira do Sul, outro flagrante de tráfico de drogas ontem. O repórter João Paulo traz os detalhes. Outra ação bem construída pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar, com a Brigada Militar aqui de Cachoeira do Sul, tirou de circulação
o Edson Corrêa Vidal, de 24 anos, uma apreensão ontem na Milan Cras. Outra quantidade, grande quantidade de droga tirada de circulação, doutor? Sim, ontem a Brigada Militar realizou a prisão em flagrante do Edinho, que é como nós chamamos aqui da delegacia. Ele é conhecido também no meio que ele circula. E foi apreendido com ele uma quantidade significativa de drogas no momento da prisão em flagrante. Cerca de 30 gramas de crack, cerca de 10 gramas de cocaína e 80 de maconha. Só que aqui na delegacia nós já estávamos investigando ele também pelo mesmo crime. No momento que nós tomamos conhecimento de que o Éder havia sido preso, uma equipe deslocou para a residência dele e continuou as buscas, porque nós imaginávamos que havia mais droga escondida naquele local. E de fato, foi encontrado enterrado no pátio da casa do Éder cerca de 500 gramas de maconha, mais 30 gramas de crack e mais 10 gramas de cocaína. Só para se ter ideia, essa quantidade de crack foi encontrada depois, ela poderia render cerca de 200 pedras para comercialização. Então, uma quantidade significativa e ele teve um prejuízo financeiro considerável. Esse material que foi apreendido pela brigada em flagrante já estava fracionado para o comércio. Esse volume que foi encontrado na casa do Edson, ele não estava fracionado ainda, ele seria preparado para venda? Exato. No caso, os traficantes eles costumam manter separado dentro da residência só aquelas quantidades que eles já vão comercializar com os usuários de drogas. E as quantidades que ficam no estoque, eles mantêm escondidas. Até porque é uma estratégia deles, primeiro, para, em caso de apreensão, ter um menor prejuízo financeiro. E segundo, em caso de prisão, para que eles possam alegar que eles se tratavam somente de usuários de droga. Então eles tentam manter o mínimo de a menor quantidade possível junto deles, justamente em razão dessas circunstâncias. O Edson já era investigado pelo crime de tráfico? Tinha envolvimento com tráfico já, doutor? O nome dele surgiu, com o envolvimento do tráfico, surgiu há cerca de 2 ou 3 meses aqui na delegacia. Então nós organizamos diligências, fizemos campanas no local, realizamos abordagens de pessoas que estariam saindo da residência dele após adquirir drogas, mas nós não havíamos conseguido ainda encontrar pessoas usuários de droga, né, que estivessem portando ali nas proximidades. Até então, o nome dele era vinculado principalmente a crimes contra o patrimônio, como furto, por exemplo. Mas parece que ele alterou, então, o crime que ele costumava praticar e rumou, né, para o tráfico de drogas, que para ele deve ter sido mais rentável do ponto de vista econômico e também porque ele já tem diversas passagens por furto, então ele costumava passar alguns meses solto e vários meses preso. Agora vai acontecer a mesma coisa, só que com o tráfico de drogas. Então tá certo, quero agradecer o Dr. Ricardo Milesi, outra ação bem sucedida em parceria Polícia Civil, Polícia Militar aqui de Cachoeira do Sul, tirando de circulação outro traficante e também uma grande quantidade de drogas que com certeza seria comercializada aqui na cidade. Darcy, eu volto com você no estúdio. Obrigada, João Paulo, pelas informações. A Prefeitura de Cachoeira do Sul anunciou que vai abrir um processo administrativo para tentar pela 3ª vez retirar o Beer Bus da Praça Honorato de Souza Santos. A decisão foi tomada depois que o 2º recurso ajuizado no Tribunal de Justiça foi negado. Apesar do advogado responsável pela ação já saber, e a parte também, o empresário Leandro, saber o resultado desse processo administrativo, eles garantem que irão sim lutar até o fim com todas as forças. É isso mesmo, Kader? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. Na verdade, a nossa briga em favor da manutenção do Beer Bus, num primeiro momento, com a impetração de um mandado de segurança, foi justamente pelo ferimento ao direito do proprietário do Beer Bus ao exercício do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi oferecido a ele a oportunidade de se defender antes da ordem de retirada compulsória dele que ele havia recebido por intermédio de uma notificação subscrita pelo secretário. Muito embora tenhamos conseguido uma liminar na Justiça para a manutenção das atividades do Beer Bus no local, né, com o entendimento do Dr. Afonso de que efetivamente existia indícios de que não foi respeitado esse processo legal, esse direito ao contraditório e ampla defesa do administrado,
Após a decisão do Dr. Afonso, tivemos a notícia da interposição do recurso pelo procurador jurídico do município. Esse recurso teve o pedido de efeito suspensivo negado pelo tribunal e, logo após isso, obtivemos a justiça, por intermédio da imprensa, de que seria, então, feito o pedido de desistência do recurso junto ao tribunal e seria aberto um processo administrativo. Mas o mais curioso é de que nessa notícia publicada na imprensa já existe o julgamento do processo administrativo. Mais uma vez, inferimento ao direito do administrado ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Por quê? Porque nós não apresentamos defesa e não apresentamos os nossos fundamentos ainda em um processo administrativo que devem obrigatoriamente ser analisados pela administração pública e levados em consideração, inclusive, se for o caso, para manter as atividades dele ali. Então, assim, eu sei que se nós apresentarmos uma defesa, pelo que constou da notícia publicada na imprensa, o processo administrativo ele vai ser simplesmente um ato formalista que vai servir para chegar numa decisão final que já está concreta na cabeça do administrador, que é a retirada do Leandro do local. Obviamente que todas as medidas a nível administrativo e a nível judicial serão tomadas pelo Leandro no sentido de garantir todos os direitos que são previstos para ele na Constituição Federal e todos os direitos dele não só como cidadão, mas como administrado e empresário. E você, Leandro, com toda essa situação que sente mesmo, teve problemas para trabalhar desde que os anúncios foram feitos? Com certeza, fica bem complicado, né? A gente enfrenta bastante dificuldade. Eu achei que o pessoal deveria me dar mais força, a prefeitura, enfim, né? Ao invés de estar me apoiando, acaba me desmotivando, né? Tirando a vontade de trabalhar, tirando a vontade de viver aqui em Cachoeira ainda, porque Cachoeira hoje não te proporciona nada, não te dá emprego, não existe emprego em Cachoeira. E aí quando vem alguém e faz isso, e cria uma oportunidade nova de emprego, simplesmente a prefeitura não apoia. E aí coloca um secretário que, na minha opinião, não tem capacidade para administrar, e eu não tenho medo de dizer isso. Eu acho que tem que ter um administrador com visão, e ele não tem visão, ele tem opinião, e opinião não é visão. E eu acho isso. Eu acho que tem que ter mais visão, tem que ter mais responsabilidade com o pessoal empresário que está começando, para que a cidade venha a crescer, e não sei isso que está sendo. Infelizmente, o pessoal está indo embora de Cachoeira, porque falta administração, falta gente responsável e que tenha capacidade para administrar. Infelizmente, o prefeito me coloca uma pessoa que, na minha opinião, não tem capacidade para administrar. O Tribunal de Justiça garantiu você permanecer no local e continuar trabalhando como vem fazendo, atender a população com essa situação no dia a dia, como tem sido. Olha, na verdade, eu tenho recebido bastante força do pessoal, né? Meus clientes têm me dado muita força. Eu agradeço a todos. Não tem ficado difícil, não. O único problema é tu enfrentar essa dificuldade do pessoal lá de dentro que não te apoia. Mas Cachoeira, enfim, toda está me apoiando. Você disse, já está anunciada a decisão da prefeitura com esse processo administrativo. Porém, há sim como recorrer e como tentar, e mesmo como você vem conseguindo manter o direito, o Leandro com o Beer Bus na Praça Honorato de Souza Santos. E daqui para frente, quanto tempo deve levar o mesmo? Que situação a gente tem aí frente ao município? Olha, o pedido de desistência do recurso no tribunal, até a última consulta que eu fiz, ele não foi protocolado. Nós estamos aguardando para saber quando isso vai ocorrer e estamos prontos para receber a notificação com um prazo para apresentação da defesa em um processo administrativo. Obviamente que nós, da mesma forma como desde o início estamos agindo, vamos cumprir todas as formalidades legais de forma rigorosa, vamos apresentar todo o nível de defesa do Leandro, até onde é possível, vamos produzir toda a prova, todo o embate jurídico, como tem que ser, sem ofender a administração, mas para garantir o direito dele. E se, a nível administrativo, não for capaz de criar um entendimento e um bom senso da administração, de garantir que o tratamento dado aos administrados, em especial aos vendedores, proprietários de carro-lanche, que estão, não só o Leandro como proprietário do Beer Bus, mas os que estão também junto à Praça Honorato, enquanto não enxergarmos que existe um tratamento igual entre todos eles, nós vamos lutar, porque é um direito do Leandro buscar todos os meios legais para a garantia dos direitos dele.
Então, assim, nós temos uma Constituição maior aqui no Brasil que ela deve funcionar e deve atender a população na exata medida em que os direitos ali estão escritos. E é justamente com base nessa lei maior que nós vamos lutar dentro do rigor formal da lei e verificar todas as possibilidades de manutenção das atividades do Beer Bus naquele local. Muito obrigada pelas informações e pelos esclarecimentos a todos os telespectadores. Eu que agradeço e permanecemos à disposição da TV Cachoeira. Muito obrigado. Agradeço a toda a Cachoeira, o pessoal que tem me dado força aí. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Nós tentamos contato com o procurador jurídico da Prefeitura, Leonel Slomp, que, por estar acompanhando o prefeito em Santa Maria, solicitou que o titular da SMIC prestasse os esclarecimentos. No entanto, Ronaldo Toné afirmou que, sobre esse assunto, se pronunciará apenas judicialmente. Cachoeira do Sul ficou definitivamente sem a Delegacia Regional do Trabalho. Os atendimentos emergenciais vinham sendo feitos de 15 em 15 dias desde que o auditor responsável pela unidade se aposentou. O mais preocupante é que o profissional que trabalhou aqui apontou diversas irregularidades e por isso deixou de homologar pedidos fora da lei. Aqui na sala, o fiscal que veio da capital faz o último atendimento aqui na Delegacia de Cachoeira do Sul. Na verdade, o atendimento já se aposentou o fiscal que estava aqui. A situação aqui, na verdade, é assim, se aposentou o fiscal, não tem servidor do quadro para tomar posse aqui, tanto o fiscal como um agente administrativo que dá o suporte para o fiscal, e a unidade, ninguém quis ser removido para vir para a Cachoeira, então, de momento, não teria o que ser feito para o funcionamento da unidade, aí que vai ficar a cargo do superintendente para decidir lá qual a demanda futura daqui da unidade, né? Só esse fato, nenhuma irregularidade foi apontada nos trabalhos que foram desenvolvidos aqui? Não é uma irregularidade, trabalho normal, como é feito em Porto Alegre, aqui, atendimento normal aí de rotina de seguro-desemprego e de fiscalização. Mas pela fiscalização, o James ali pode falar um pouco mais, né? Eu falo pelo seguro-desemprego, né? O auditor conta que por diversas vezes impediu e recusou homologações na delegacia. Digo assim, é extremamente necessário que exista um trabalho fiscal aqui e as homologações sejam feitas dentro da lei. Tem muita gente tentando a burla aqui. É um diagnóstico que eu faço. É triste, é uma coisa desagradável, mas tem que ser dita. Aqui é necessário mesmo que exista uma homologação na forma da lei, do jeito que eu percebi, bem complicado. O auditor e o chefe do setor de desemprego da superintendência fizeram cerca de 100 atendimentos. Nesse tempo, nessas 6 vindas ao município, as forças políticas, as lideranças dos sindicatos daqui chegaram a contatar ou mesmo vocês tiveram uma mobilização? Eu acho que eles tiveram, né? Como eu sou cargo técnico, assim, eu desconheço a parte política um pouco, né? A função que me é atribuída eu venho executar. E vim com prazer aí, trabalhei normal. E essa parte aí é mais para as gestões políticas, né, que já não é a minha área, né? Hoje, então, o último dia por aqui? Provavelmente sim, deve ser, né? A gente não tem mais viagens previstas de momento para vir aqui. E uma das funções do Rogério na quinta-feira foi recolher os computadores da unidade e levá-los para a sede do Ministério em Porto Alegre. Eu acredito que a melhor medida do serviço público ser bem prestado é o contrário, é se expandir. Quanto mais atender a população de uma forma eficaz e efetiva, melhor para todos. A dificuldade das pessoas de ter que se deslocar daqui a Santa Cruz ou Santa Maria é algo bem triste, né? Mesmo assim, o serviço que seja desempenhado, como você falou, um órgão público precisa ser sério de ambos os lados, tanto da empresa que contrata quanto do funcionário. E nesse momento, realmente, diversas são as tentativas de burlar. Eu notei aqui um diagnóstico triste que eu faço. Aqui eu impedi várias burlas e problemas sérios, assim, de atrasos no fundo de garantia. Muitas empresas só pagam na hora da demissão aqui. Então isso é uma questão que eu constatei aqui também muito séria. Então vocês aqui precisam mesmo de um trabalho fiscal urgente. Que de sua parte, hoje foi o último. Infelizmente, eu por mim e pela estrutura do Ministério, acredito também onde tem problemas e demandas, a gente está aí para atender. Tem que ver lá em Santa Cruz, que é a mais próxima unidade.
O Ministério Público propôs ontem ações civis públicas contra as operadoras de telefonia Vivo e Claro, em razão da má qualidade do sinal de telefonia móvel e internet, tanto na zona rural quanto na zona urbana do município de Cachoeira do Sul. A ação foi proposta de acordo com o MP depois do esgotamento das tentativas de adequação e melhorias na qualidade do sinal no município, quando ambas as operadoras foram buscadas desde 2011. Segundo a promotora Débora Jäger-Becker, na época, a Câmara de Vereadores encaminhou ofício apontando a insuficiência na cobertura do sinal de telefonia. A partir daí, diversas foram as solicitações de providências, todas incapazes de garantir melhorias aos consumidores. 12h38 e a seguir vamos até Esteio, onde acontece a Expo Leite 2017. E falamos ainda das novas normas para o transporte do leite. Nós já voltamos. Acontece hoje, a partir das 6h30 da tarde, a posse da nova diretoria do CIPROM, o Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira do Sul. Na última sexta-feira, o CIPROM, Sindicato dos Professores Municipais aqui de Cachoeira do Sul, elegeu a sua nova presidente. E eu tenho o prazer de conversar com a Josier Rosa, ela que foi eleita na última sexta-feira presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira do Sul pelos próximos 3 anos. Tudo bem, Josier? Tudo bom, Tom? Tudo jóia. Josier, você já vem nessa participação junto a membros do sindicato, já trabalhando há bastante tempo com a educação, mas virou a chave agora passa a liderar uma categoria. O que isso muda para você no seu dia a dia? Bom, eu já estou acompanhando o trabalho do sindicato, já estou trabalhando no sindicato há algum tempo, né, João? Nós vamos continuar a mesma diretoria, a gente só inverteu um pouco a ordem dos cargos, né? Mas nós vamos continuar o mesmo trabalho que nós já estávamos fazendo. E nós pretendemos trabalhar assim na mesma linha, né? Com muita responsabilidade, com muita transparência, né? E a expressão dos votos dos nossos colegas nos torna ainda mais responsáveis, né? Como tu recém falou, a nossa eleição foi agora no dia 19 e dos nossos 924 sócios que nós tínhamos no dia da eleição, 912 eram aptos a votar. O nosso estatuto prevê, né, que os colegas que estão sócios há menos de 6 meses eles ainda não poderiam votar. Então, foram 912 colegas aptos e desses 51,53% dos colegas votaram, sendo que o voto ele não é obrigatório. Então, isso é uma votação muito expressiva, né? Mostra assim que os colegas estão acreditando no nosso trabalho e a gente vai trabalhar para corresponder toda essa expectativa. Aumenta, né, a responsabilidade também. Aumenta e muito a nossa responsabilidade. Josier, você sucede a Elaine Paz, que por 6 anos foi presidente e hoje é tua vice, né? Mesmo você me dizendo que a estratégia, o rumo do sindicato continua o mesmo, na sua ideia, alguma coisa que é prioridade para esses próximos 3 anos, para vocês trabalharem aqui dentro do sindicato? Bom, nós somos uma representação da categoria, né? Todas as decisões que são tomadas pelo sindicato não partem assim só de nós. Nós temos mensalmente a reunião, né, com o nosso Conselho Geral, nós estamos sempre em contato com a categoria. Nós estamos aqui representando e a nossa resposta sempre é aquilo o que todo mundo decidiu junto. Claro que nós temos assim algumas prioridades. O piso do magistério é uma das prioridades, né? O pagamento do FAPES. Nós estamos sempre alertas a tudo que está acontecendo, né? E nós vamos trabalhar então a partir do que é hoje prioridade para nós. Mas a gente sempre vai fazer aquilo que a categoria tiver em acordo, né? Aquilo que for ser bom para todos. Você tocou num assunto que estava aqui na minha pauta de perguntas, que é a questão do FAPES. Assusta vocês essa questão do FAPES? Viver essa engrenagem que parece que não se encontra? Nos preocupa. É uma questão que nos preocupa e que nos preocupa bastante, né? Nós estamos atentos, nós estamos sempre cobrando, né? E nós vamos estar acompanhando. Isso é uma questão que nos preocupa bastante, mas não nos assusta, né? Porque muitas batalhas nós já tivemos, o FAPES é mais uma, né? Mas isso nos preocupa e nos preocupa bastante. Nós estamos conversando no NT Sul de hoje a presidente eleita do CIPROM, Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira do Sul, Josier Rosa. Josier,
A sua meta como presidente, existe alguma coisa que você destaque para você conquistar nesses próximos 3 anos? Eu pretendo dar continuidade, então, a esse trabalho que a gente já vem fazendo, né, e corresponder à expectativa, né, de todos os colegas que acreditaram no nosso trabalho e que nos elegeram. Josi, hoje qual a porcentagem de professores que são filiados ao sindicato? Mais de 90% dos nossos colegas que estão hoje, que têm matrícula no município, são nossos sócios, né? Tem aproximadamente 1.000 professores com matrículas hoje no município e desses 927 colegas são nossos sócios. Essa aprovação absurda, de grande, que não é comum quando se fala em sindicato, isso vem do trabalho que vocês desenvolveram ao longo do tempo e é a resposta de uma responsabilidade que vocês têm com a categoria? Certamente, né? O nosso trabalho por si só mostra, né? Toda a história do sindicato mostra isso, né? E é por isso que os colegas acreditam e estão junto conosco. Bom, Josi, daqui a pouco você toma posse como presidente do sindicato e a solenidade vai ser aberta ao público? Às 18h30, todos os nossos sócios são nossos convidados, os conveniados e os amigos do sindicato, também os familiares, né? Todos se sintam convidados a vir participar dessa solenidade conosco hoje à tardinha, às 18h30, aqui no Salão de Atos do Cipro. Então fica aí o convite para você que está assistindo o NT Sul, às 18h30, posse da nova diretoria do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Cachoeira do Sul. Nós desejamos sucesso, né, a você nessa nova fase da tua vida e que sejam dias prósperos, né, assim como foram das suas antecessoras. Muito obrigada. Então tá certo. Darcy, volto com você no estúdio. Obrigada, João. O Rio Grande do Sul possui mais de 1.500.000 cabeças de gado leiteiro, uma produção de 4 bilhões e 600 milhões de litros por ano, que coloca o estado em segundo lugar no ranking dos maiores produtores de leite do Brasil. São 100 mil famílias que dependem diretamente dessa atividade aqui no estado. E o melhor da genética do rebanho gaúcho está presente na 40ª edição da Expo Leite e 13ª FenaSul, a principal feira de outono do nosso agronegócio. Gilberto perdeu as contas de quantas holandesas já tosquiou. O julgamento é um concurso de beleza, não deixa de ser, né? Mas na verdade a tosquia é para que ajudar o jurado que vai fazer o julgamento morfológico a conseguir avaliar melhor as características do animal. Este ano a feira conta com mais de 100 exemplares da raça holandesa, todas acomodadas neste pavilhão, onde o Carlos exerce uma de suas especialidades há 35 anos, o cuidado animal. Me contrata todos os anos para limpar aqui, cuidar do gado, tratar, botar água e cuidar o gado não sujar, tanto eu como o colega. E o correrio é esse aí, o dia todo. Hoje o Rio Grande do Sul é o segundo estado em produção de leite, reunindo mais de 100 mil famílias. E quem vive do gado leiteiro vem para a feira com grandes expectativas, ainda mais depois de fazer sucesso na edição passada. Esperemos muito, né? Eu já estou muito tempo aqui dentro, sempre vendi bem aqui, aí deu uma caída, né, a crise. Agora deu uma melhorada no leite agora, já lá na propriedade, estão pagando melhor o litro de leite. A gente espera de vender. Já tem bastante gente procurando já. Aqui nem começou ainda mesmo e já estão procurando bastante. E para quem também procura por tecnologias voltadas à produção no campo, a Expo Leite é o lugar ideal. Esta empresa veio ao evento pela primeira vez. A gente foi convidado para participar da feira, né? Tá? Prospectando já negócio para a Expo Inter também, né? Tá? E junto à feira acontece um rodeio também, né? Então o pessoal do rodeio é um pessoal que está na linha nossa, né? Na linha da pecuária, né? Mas não é só de vacas que a feira é feita. O mesmo pavilhão também reserva um espaço para um grupo de 30 artesãos de esteio mostrar o seu trabalho. E
E dia 1º de junho começam a valer as novas normas para o transporte do leite. Um resultado da operação que detectou adulteração no alimento produzido no estado. Os representantes do setor lácteo consideram que aprenderam a lição, inclusive com punições financeiras mais rigorosas. O Ministério Público ainda faz investigações. Vital para uns, sob suspeita para outros. Comprar leite no supermercado virou um ato de desconfiança desde que surgiram as primeiras fases da Operação Leite Compensado, em maio de 2013. Mudei a marca. Aquela eu não compro mais. Eu não confio, mas igual a gente tem que tomar, né? Tem que comprar, fazer o quê? Tudo começou com a denúncia de que 5 empresas que transportavam leite no Vale do Taquari adicionavam água e ureia ao produto. Depois surgiram denúncias de que as próprias empresas adulteravam o leite com água, bicarbonato de sódio e até soda cáustica. Mais de 100 milhões de litros de leite teriam sido adulterados. De lá para cá, em 12 fases da operação, 66 pessoas foram presas, 151 denunciadas e 16 já foram condenadas pela Justiça. A investigação abalou a maior cadeia produtiva do agronegócio gaúcho. Mas o sindicato, que representa 90% do setor, diz que o pior já passou e que todos aprenderam a lição. 99% do setor tem esse cuidado muito grande. Agora, quando a gente fala de alimento, não tem como trabalhar com uma margem, 1% pode ser fraudado, é margem zero. Para o Ministério Público, a questão ainda não está encerrada. As investigações estão em andamento. A indústria gaúcha passou a agir com maior cautela e maior preocupação na recepção de cargas com problema, passou a rejeitar muitas cargas e a agir, portanto, como referi, com maior rigor. Mas essas cargas elas acabaram sendo assimiladas por empresários, digamos, intermediários, pequenos laticínios, pequenas queijarias, aonde foi que nós demos início, então, às operações de derivados, queijo compensado. Tanto produtores quanto o MP veem na chamada Lei do Leite e na nova regulamentação do Ministério da Agricultura a oportunidade de aumentar o rigor e evitar fraudes. Em junho, começa a valer a nova regra para os caminhões que transportam o leite, uma das fases onde mais aconteciam adulterações. Nós entendemos que a identificação desse caminhão, que ele é para uso exclusivo do leite, vai permitir também à população em geral que quando enxergar um caminhão, né, que esteja carregado, né, ou esteja num ponto suspeito, com todo hoje o avanço de celular e imagem, né, ele permite uma autofiscalização também. Além disso, as multas para quem adultera leite e derivados também aumentaram e podem passar de R$500 milhão. Sexta-feira de tempo nublado, com chuva durante todo o dia em Cachoeira do Sul. As temperaturas ficam entre 20 e 23 graus. O sábado também será nublado e chuvoso durante manhã, tarde e noite, mínima de 15 e máxima de 19 graus. Já no domingo terá sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 16 e 23 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma frente fria avança nesta sexta-feira a partir do oeste para todo o estado gaúcho. Alerta para chuva forte e volumosa em muitas localidades, com a chegada de uma corrente de ar quente, que pode provocar temporais e chuva de granizo em algumas regiões. Devido ao quadro de instabilidade, a temperatura pouco varia, mas a umidade relativa do ar seguirá alta. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 20. Em Passo Fundo, no norte do estado, 24. Em Santa Maria, na região central, 23 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20 graus.
O NT Sul desta sexta termina agora. Mas você pode ter mais informações no nosso site, novotempo.com/NTSul e também em facebook.com/TV Cachoeira. Eu vou ler aqui algumas participações, as últimas participações, rapidinho aqui, de Nair Noronha, obrigada pela participação, Leandra Oliveira, Luciana Rosa, Mari Borne, um abraço para você, obrigada pela participação, Felipe Beirão, desculpa, Sabrina Oliveira, William Barreto, boa tarde, está desejando uma boa tarde para todos nós aqui da TV Cachoeira, os cachoeirenses, obrigada para você também, William. E ao seu Macedo, obrigada, gente, pela participação e um excelente fim de semana para você. Até segunda, tchau!